Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Rogério 10 Matemática. Vamos exercitar nossa mente, vamos colocar o nosso cérebro em forma, assim como é importante exercitar o corpo, é importante exercitar a mente, para a cabeça funcionar melhor por mais tempo, até mesmo com o decorrer da idade é importante você se manter em forma, tanto fisicamente quanto mentalmente. E para isso, nada melhor do que fazer um exercício de matemática. Vamos aproveitar o cálculo do 7 primordial para exercitar a mente e, ao mesmo tempo, lembrar e relembrar e aprender conceitos da matemática. Quanto é 7 primordial? Coloque aí a sua resposta nos comentários. Mesmo a resposta errada, é importante colocar nos comentários. Por quê? Porque quando você coloca a resposta errada nos comentários, o seu cérebro vê que aquela resposta é importante, então ele vai evitar errar novamente. Se você quer evitar erros futuros, o que você faz? Você dá importância para o erro. Então, quando você coloca nos comentários a sua resposta errada, você está dizendo para o seu cérebro que você errou para você não errar mais. Agora, se você erra e ignora, então você está dizendo para o seu cérebro que aquele erro não foi importante e, por não ser importante, você pode errar várias vezes. Entendeu? Por isso que é importante deixar mesmo a resposta errada nos comentários. Sabe calcular o primordial? Quanto é 7 primordial? Coloque os comentários, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos do Zap e familiares. Se inscreva no canal, clique no sininho, selecione todas as notificações para você não perder as novidades do canal. Primordial é representado pelo símbolo de jogo da velha, que é chamado, tralha, cercadinha, também é chamado de cardinal em Portugal, Sharp em inglês, né? Para quem é da área de programação tem o C Sharp, né? A pronúncia Sharp é de fora. Então temos vários nomes para esse símbolo aí. Também é chamado mais recentemente de hashtag. Por quê? Porque nas redes sociais, quando você quer destacar alguma palavra, você coloca tralha, alguma coisa. Então, estão chamando até de hashtag esse símbolo. Vamos calcular? Já ouviu falar? Tem alguma dificuldade? Deixe a sua dificuldade nos comentários. Diga o que você não entendeu, o que você tem dificuldade, coloque nos comentários e também sugira questões. Então vamos calcular o 7 primordial. O primordial, como calcular? Ok? Bom, primordial, nós temos os números que são menores e iguais a 7, ok? Quais são esses números que são menores e iguais a 7? São o próprio 7, que é igual ao 7. Temos o 6, temos o 5, temos o 4, temos o 3, temos o 2 e temos o 1. Então, e temos também o 0, né? Vou botar aqui uma vírgula, só para a vírgula e o 0. São os números que são menores iguais a 7. Bom, só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar os números primos. Quais são esses números primos que são iguais ou menores que 7? Você sabe o que é um número primo ou não? Um número primo é um número que ele é divisível por dois números. Ele é divisível exatamente por dois números. Não é divisível por mais de 2 e nem por menos de 2, tá? Ele é divisível exatamente por dois números. Todo número que é divisível por esses dois números, que é ele mesmo e o 1, é chamado de número primo, ok? Lembrou o conceito? Sabe como funciona? Então, vamos olhar aqui. Nós temos o 6, nós temos o 7. Eu vou até repetir aqui de novo, para ficar mais claro aqui. 7. Aí eu tenho aqui o 6. Aí tenho o 5. E tenho o 4. E tenho o 3. E tenho o 2. E tenho o 1. E tenho o 0. Aqui é um conjunto de números que é iguais ou menores que 7. E esses números
são números naturais, né? São números inteiros, naturais, e não são negativos, e nem fracionários, nem dízimo, nem nada disso. Ok? Então, o primordial de 7 é o produto dos números. Produto. O que é o produto? O produto é uma multiplicação. O produto de 7 e 6 é 6 vezes 7. O produto dos números iguais ou menores que 7 é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. É a multiplicação de todo mundo aqui, que vai dar um resultado que é uma multiplicação desses números. Então a gente vai calcular o produto, só que o produto que a gente vai pegar é apenas dos números primos iguais ou menores que 7. Então, para fazer isso, a gente vai olhar: 7 é primo? 0 é primo? Não é, porque 0 não pode ser divisível por ele mesmo. Se pegar 0 e dividir por 0, é uma indeterminação. Não pode. O 1 é primo? Bom, o 1 ele é divisível por ele mesmo? É. O 1 é divisível por 1? É. Mas note uma coisa: tanto ele mesmo, que é o 1, e o 1 é o mesmo número. Então, na verdade, esse 1 ele só é divisível apenas por um número, que é ele mesmo. Entendeu? Que esse número é ele mesmo e é o próprio 1. Então, o 1 é divisível somente por um número. Como ele é divisível somente por um número, e não 2, ele não é primo. Lembrando, o número primo é aquele que é divisível por dois números, ele mesmo e o 1. Sendo que esses dois números não podem ser iguais, porque se forem iguais é o mesmo número, como no caso do 1. 1 é divisível por ele mesmo, que é 1, e 1 é divisível por 1, que é 1. Então, o 1 é divisível apenas por um número, não por dois. Para ser primo tem que ser dividido por dois números distintos. Quem são os números distintos? O 1 e ele mesmo. No caso, o 2. O 2 é divisível por quem? O 2 é divisível por 0? Não pode dividir por 0. O 2 é divisível por 1? É. Como saber se o 2 é divisível por 1? Bom, vamos pegar aqui o 2 e dividir por 1. Aí vamos pegar. Quanto é? Para dar 1 vezes 1 dá 1, não vai. 2 vezes 1 dá 2. Bom, 2 menos 2 dá 0. Olha, note uma coisa. Como o resultado, o resto deu 0, a gente diz que o 2 é divisível por 1. Sempre quando a divisão de um número por outro número der como resto 0, dizemos categoricamente que esse número que foi dividido pelo outro é divisível por esse outro. Entendeu? O 2 é divisível por 1, porque quando a gente calcula a divisão, resta 0. Tá ok? Então, o 2 é divisível por 1 e por ele mesmo. O 2 é divisível por ele mesmo? Vamos testar? Vamos lá. 2 é divisível por ele mesmo, que é o próprio 2. Então, vamos lá. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 2 dá 0. Deu 0. Então, 2 é divisível por 2, porque deu resto 0. Ficou claro? Então a gente pode dizer que o 2 é divisível por 1, porque deu resto 0, assim como 2 é divisível por ele mesmo. 2 é divisível por ele mesmo, que é o próprio 2, porque dá resto 0. Como deu resto 0 e deu resto 0, a gente diz que o 2 é divisível por 1 e o 2 é divisível por 2. Agora, 2 é divisível por 3? Não. Por 4? Não. Por 5? Não. Então não existe outro número que dê para dividir o 2 por esse número. Como não existe esse número, então a gente diz que o 2 é divisível apenas por ele mesmo e por 1. Apenas dois números. Por ele ser divisível exatamente por dois números, a gente diz que esse 2 é primo. Ok? 2 é primo. Agora vamos no 3. 3 é primo? Bom, 3 é divisível por 0, não pode. 3 é divisível por 1? É. Como a gente viu, ó, se pegar o 3 e dividir por 1, 3 vezes 1 vai dar 3 aqui. Aí 3 menos 3 dá 0. Resto 0. Então, 3 é divisível por 1 porque o resto é 0. Quando a gente vai dividir o 3 por 1, dá resto 0. Então, a gente pode afirmar categoricamente que 3 é divisível por 1. Agora, 3 é divisível por ele mesmo? Vamos ver. Divisível por ele mesmo, ó. 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 3 dá 0. 3 é divisível por ele mesmo, que é o próprio 3, porque dá resto 0. Então nós temos que 3 é divisível por 1 e 3 é divisível por 3. Logo, e 3 é divisível por 4? Não é. 3 é divisível por 5? Não é. Então a gente diz categoricamente que 3 é primo. Ok?
Então aqui, 3 é primo. Já marcamos daqui. Agora o 2. O 2 é primo? O que você acha? O 2 não, o 4, né? O 4 é primo? O que você acha? Se o 4 for primo ou não, deixa aí nos comentários. O que você acha? Tá com cara de primo, não tá? Então vamos lá. Bom, pra gente saber, a gente pode tentar dividir. 4 é dividido por 1? É, né? 4 dividido por 1 vai dar 4 vezes 1 dá 4, menos 4 dá 0. Como deu o resto 0, a gente diz que 4 é dividido por 1. Ok? 4 é dividido por 1 porque dá resto 0. Agora 4 é dividido por 4? Sim. Né? Mas vamos só exercitar um pouquinho a mente conferindo aqui. 4 vezes 1 dá 4, 4 tira 4 dá 0. Então, 4 é divisível por 4, ou seja, 4 é divisível por ele mesmo porque dá resto 0. 4 é divisível por 1, porque 4 dividido por 1 dá resto 0. Então, a gente pode dizer que o número 4 é divisível por 1 e por 4. O número 4 é divisível por dois números. Dá para afirmar que 4 é primo? Bom, já tem as duas condições, só que precisa satisfazer mais uma. Né? O 4 ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Ele não pode ser divisível por outro número. Se tiver outro número que divida o 4, então ele não é primo. Entendeu? E existe esse número? Vamos ver? A gente já viu o 1, já viu o 4. E o 2? O 2 divide o 4? Vamos ver aqui. 4, vamos dividir por 2. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 4 dá 0. Opa! 4 é divisível por 2 porque dá resto 0. Como dá resto 0, a gente pode afirmar categoricamente que 4 é divisível por 2. Bom, deu resto 0, 4 é divisível por 2, né? Então, 4 não é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. 4 aqui já está sendo divisível por 3 outros números. 4 é divisível por 1, 4 é divisível por 2 e 4 é divisível por 4. Então 4 não é primo, 4 é número composto. Então a gente não pode considerar no cálculo do primorial. Lembre-se, o primorial é apenas o produto dos números primos iguais ou menores que o número considerado, no caso 7. Tem que ser igual ou menor que 7, mas tem que ser primo também. Ok? E o 5? O 5 é primo? Bom, o 5 é divisível por 1. Vamos ver. 5 é divisível por 1, só para testar. 1 vezes 5 dá 5, né? 5 vezes 1 dá 5, menos 5 deu 0. Bom, como deu resto 0, a gente diz que 5 é divisível por 1. Agora 5 é divisível por 2. Bom, 2 vezes 2 dá 4. Bom, calma aí, primeiro eu vou calcular o 5 dividido por 5, só para ilustrar aqui. 5 dividido por 5 dá 1, então que dá 5, 5 menos 5 dá 0. Como deu resto 0, a gente pode dizer categoricamente que 5 é divisível por 5. 5 é divisível por 5 e 5 é divisível por 1. Tem as duas condições. Agora não pode ser mais divisível por outro número. Tá, o número primo ele só é divisível por ele mesmo, no caso 5 por 5 e por 1. Até aí tudo bem. Agora, existe outro número que divide o 5? O 2, o 3, o 4 divide o 5? Vamos testar aqui. Porque se dividir, aí não é primo, tá? Porque aí já vamos ter 3 números que dividem o número. Lembre-se, o primo só é divisível por 2 números, ele mesmo e 1. Se a gente encontrar um terceiro número, aí ele não é primo não. Tá? Então, vamos lá. 5 dividido por 2, já até comecei aqui. 2 vezes 2 dá 4, 5 tira 4 fica 1. Opa, deu 1 aqui, galera. Ó. Deu resto 1. Como deu resto 1, 5 não é divisível por 2, não é. Entendeu? Só é divisível por 2 se desse 0. Mas como não deu 0, deu um número diferente de 1, que é diferente de 0, no caso 1, então ele não é primo, ele não é divisível por 2. Mas será que o 5 é divisível por 3? Bora lá. 3 vezes 1 dá 3, 5 menos 3 dá 2, opa! Resto 2, resto 1. O 5 não é divisível por 3 porque dá resto 2, diferente de 0. Para ser divisível por um número, tem que dar resto 0. Como o resto não é 0, não é divisível por número considerado. Então o 5 não é dividido nem por 2 e nem por 3, porque deu resto diferente de 0. Agora 5 por 4, vamos lá. 4 vezes 1 dá 4, 5 tira 4 dá 1. Opa, resto 1.
5 não é divisível por 4 porque dá resto diferente de 0. Como deu 1, que é diferente de 0, a gente pode dizer que 5 não é divisível por 4. Então, quem são os divisores de 5? O que a gente encontrou foi apenas o 1 e o próprio 5. Como só são esses dois que estão dividindo 5, então 5 é primo, galera. 5 é primo. 5 é primo, 3 é primo, 2 é primo. E o 6? O 6 é primo? Bom, o 6 é divisível. O 6 é divisível por 1. Vamos lá, 6 vezes 1 dá 6. Vai daqui menos dá 0. Opa, 6 é divisível por 1. Beleza. 6 é divisível por 6 por ele mesmo. 6 vezes 1 dá 6. Opa, deu 0. Então, agora o 6 não pode ser divisível por outro número. Se o 6 for divisível apenas por ele mesmo e por 1, a gente pode bater o martelo e dizer é primo. Agora, se for divisível por mais outro número, então não é primo. 6 é divisível, vamos ver o próximo número que tem, vamos ver o 2. Opa, 2. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 6 dá 0. O 6 é divisível por 2. Por quê? Porque deu resto 0. Quando dá resto 0, a gente pode afirmar categoricamente que um número é divisível pelo outro. Então 6 é divisível por 2. Opa, achamos um terceiro número. Quem mais divide 3 aí, galera? Vamos ver o 3, né? Vamos ver, testar. Caramba, vamos ver aqui. 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 3 dá 6. Opa, 6 menos 6 dá 0. Então, a gente pode afirmar que 6 é divisível por 3. Logo, a gente está vendo aqui o seguinte, que o 6 é divisível por 1, o 6 é divisível por ele mesmo, que é o 6, o 6 é divisível por 2, porque deu resto 0, né? E o 6 é divisível por 3 também, porque deu resto 0. Todo mundo deu resto 0, quer dizer que o 6 é divisível por 1, por ele mesmo, por 2 e por 3. Ou seja, são 4 números que dividem o 6. E não apenas 2 para ser primo, né? Então o 6 não é primo, 6 é número composto. Então vamos riscar o 6, só está sobrando o 5, o 3 e o 2, tá? E o 7? O 7 é primo? Vamos ver aqui. O 7 é divisível por 1. O 7 é divisível por 1. Vamos ver se é divisível por 1. 7 é divisível por 1. Dá 7 aqui. Opa, 7 não dá 7. Eita, agora deu o resto do 0, então é divisível por 1. 7 é divisível por ele mesmo, né? Então todo mundo é, né? Mas daqui eu estou só testando para a gente exercitar a mente, tá? Todo mundo é divisível por 1 e por ele mesmo. Mas a gente está fazendo a continha só para exercitar o cérebro e relembrar e praticar conceitos, além de exercitar a mente. 7 dá 7, deu 0 aqui. Então, como deu o resto 0 aqui, a gente pode dizer que o 7 é divisível tanto por 1 quanto por 7. Agora, o 7 é divisível por 2. Opa, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. Resto 1. 7 vezes 3 dá 1. Então, não é divisível por 2. O 7 é divisível por 3. 2 vezes 3 dá 6. Opa, dá menos 1 aqui. Deu resto 1. É diferente de 0, então não é divisível por 3. O 2 é divisível. 2 não é. O 7 é divisível por 4. 4 vezes 1 dá 4, resto 3. Então, não é. 7 é divisível por 5. 5 vezes 1 dá 5, sobrou 2 aqui. Não é. Resto deu 2. O 7 é divisível por 6. Opa, 6 vezes 1 dá 6. Eu dei o resto 1 aqui. Então, não é. Ok? Note, todos esses outros restos foram diferentes de 0. Como foram diferentes de 0, a gente pode dizer que o 7 não é divisível por 6, não é divisível por 5, o 7 não é divisível nem por 4, nem por 3, nem por 2. O 7 é divisível apenas por 1 e por 7, porque quando a gente vai dividir o 7 por 1, dá resto 0, e quando vai dividir o 7 por 7, dá resto 0. Então, o 7 tem apenas 2 divisores. Por isso, ele é primo. O 7 é primo. Tá claro? Alguma dificuldade de entender isso aí? Então, 7 é primo. Então, como estamos calculando primorial, a gente vai calcular o produto dos números primos. Menores iguais a 7. A gente encontrou o 7, que é o número primo. Vou até fazer para cá. A gente encontrou o 7, que é o número primo.
A gente vai multiplicar pelo 5, que também é primo, ó. 5, o 3 e o 2. 5, 3 e o 2. Pronto. Foram números primos iguais e menores que 7. Ok? Aí a gente vai calcular. 7 vezes 5 dá 35. Ok? A gente vai calcular agora, multiplicar por 3 e por 2. 35 vezes 3. 35 vezes 3, vamos multiplicar. 35 vezes 3. 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. 3 vezes 3 dá 9, mais 1 dá 10. Viram? 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. 3 vezes 3 dá 9, mais 1 dá 10. Ficou 105. 105 vezes 2 dá quanto? Dá 210. Está com dificuldade? Então vamos lá. 105 vezes 2. 2 vezes 5 dá 10, fica o 0, sobe 1. 2 vezes 0 dá 0, com mais 1, 1. Então, vamos multiplicar o 2 por 1 aqui também, 210. Entenderam? 2 vezes 5 dá 10. Fica o 0 do 10 e sobe 1 do 10. 2 vezes 0 dá 0, com mais 1 dá 1. 0 com mais 1 dá 1, tá? E 2 vezes 1 dá 2. 210. Qual foi o seu resultado? Encontramos o valor do 7 primordial. Achou difícil, fácil, teve dificuldade com alguma coisa? Coloque aí nos comentários. Também encontrou 210? Coloque nos comentários. Encontrou outro valor? Deixe nos comentários para você dar importância para esse erro e assim o seu cérebro não errar mais. Okay? Sugira questões aí no comentário e dê sua opinião, também diga de onde você é. Um abraço pro pessoal de Salvador que está comentando. Um abraço para Amanda de Campo Grande. E você, de onde é? Deixa aí nos comentários.